Você é estrategista. Invista com A paz do Senhor a todos, transmitindo agora também pelo Facebook, né? Que Deus venha abençoar cada um que estão nos assistindo aí. Como eu falei antes aqui na rádio, hoje estamos iniciando mais uma série de mulheres da Bíblia, com a nossa amada irmã Índina, falando hoje sobre Leia, né? Mais uma vez é uma grande honra, minha querida, estar com você presente aqui. Gostaria de agradecer sua disponibilidade. Eu sei que é muita correria, a vida de mulher de Deus, esposa, mãe, tudo mais é muito corrido. Então, você se dispor a ter esse tempo aqui é muito gratificante para a gente. E para todos também que assistem e ouvem, eu tenho bem certeza disso. Eu já tenho ouvido feedback bem positivo sobre a tua pessoa, sobre você falando sobre as mulheres da Bíblia. É muito importante isso, para que as pessoas não só conheçam mais sobre a palavra de Deus, mas entendam também que tem muitos, vamos dizer assim, pessoas da Bíblia, que as pessoas não conhecem, só conhecem uma pequena parte e não sabem toda uma história, que cada um tem seu trajeto na Bíblia, né? Sua história na Bíblia, que nos ensina muito. Cada um personagem da Bíblia tem algo a nos ensinar. Então, gostaria muito de te agradecer. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço já o convite. É um prazer imenso estar aqui. Já quero também desejar uma boa noite de sexta-feira a todos os nossos ouvintes, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, seja onde quer que você esteja nesse momento. Eu quero te desejar uma boa noite e a paz do Senhor, que a paz de Deus ela esteja contigo e sobre a tua casa nessa noite, sobre a tua família. É um grande privilégio estar aqui, eu me sinto muito privilegiada, agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui e pelo privilégio de poder falar um pouco a respeito de Jesus, das histórias da Bíblia, das mulheres da Bíblia que muito nos ensinam, nos inspiram. Verdade. E estar aqui é sem dúvidas para mim um grande privilégio e eu venho com meu coração muito grato, muito feliz a Deus e a você também pela oportunidade de estar aqui. Sei que poderia ter outras pessoas aqui em meu lugar, mas eu fico muito feliz pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, fique à vontade, minha irmã. Pode iniciar conforme a tua vontade. Nós vamos estudar hoje, nós vamos falar a respeito de Leia ou Lia. Nós vamos estar falando a respeito dessa mulher. Eu quase não ouço pregações Verdade. a respeito dessa Para a mulher. verdade, eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Nunca ouvi. Você vai ouvir hoje. Glória a Deus. Então, nós geralmente ouvimos a história Sim. que traz Raquel como protagonista, ou então o próprio Jacó. Mas hoje nós vamos falar a respeito de Lia. Nós vamos falar dessa mulher que também é protagonista dessa história, está entrelaçada em um grande drama familiar. E eu quero convidar vocês nesse momento para abrir a Bíblia, se puderem abrir a Bíblia em casa. Se não tiverem uma Bíblia perto, fiquem atentos à leitura que eu vou fazer. Quero estar fazendo a leitura de Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 17. Vou ler alguns versículos e gostaria de que você pudesse prestar atenção na leitura que eu vou fazer, para que você possa entender o estudo nessa noite. Gênesis 27. Gênesis 29, capítulo 29, versículo 17. A seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: os olhos de Lia, em algumas traduções nós vamos encontrar Leia, eram meigos, mas sem brilho. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova.
Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo que ele a amava. O versículo 23 vai nos dizer assim: contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. O versículo 31 vai nos dizer assim: o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. O versículo 35 vai nos dizer assim: Lia ficou grávida ainda mais uma vez, e teve outro menino. A este deu o nome de Judá, e afirmou desta vez: louvarei o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. E nós vamos encerrar aqui a leitura. E se você quiser e tiver disponibilidade, leia em casa, faça a leitura após esse estudo. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando com você através dessa mensagem. Amém. E eu quero já dizer para você, dentro do contexto que nós lemos, e eu vou explicar para você o que eu vou acabar de dizer. Você nasceu para gerar os projetos de Deus. Amém. Essa é uma palavra profética que Deus colocou no meu coração quando eu estava fazendo a leitura desse texto, estava estudando, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não pulei sozinha dentro de casa. Eu não pulei sozinha dentro de casa, porque não dava para pular na hora que eu estava fazendo esse estudo. Mas a vontade era de pular, de tanta alegria e felicidade, regozijo de conseguir entender e ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus dentro do contexto da mensagem. E eu tenho certeza que não vai ser diferente na vida de vocês que estão me ouvindo e assistindo. E eu vou dizer para você com convicção, com certeza, eu vou dizer para você profeticamente essa palavra: você nasceu para gerar os projetos de Deus. Glória a Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por uma obra do destino. Você nasceu para gerar os projetos de Deus. E dentro do contexto dessa mensagem que eu vou começar a te explicar agora, você vai concordar comigo. Amém. Eu gostaria Você nasceu para gerar os projetos de Deus. de dar boa noite à nossa amada irmã Sebastiana Barbosa. Colocou aqui: parabéns, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém, minha amada. Deus te abençoe. Boa noite. Bom, dentro do contexto dessa história, vocês, eu acredito que já ouviram muito a respeito de Jacó, de Abraão, o patriarca, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E nós estamos falando de um drama familiar. Geralmente, normalmente, se você analisar a Bíblia, quem já teve aí a oportunidade de ler as histórias da Bíblia, normalmente se protagoniza muito em torno de dramas familiares. E hoje nós temos aqui uma história que entrelaça e está sendo protagonizada por um dos netos de Abraão. Esse drama familiar, ele vai se desencadear ainda na barriga da mãe Rebeca. Os 2 filhos de Abraão, eles já estavam
dando sinais de desentendimento. Naquela época não existia ultrassom, não existia essa tecnologia mais avançada de saber sexo de criança, de você fazer uma sexagem, faz ali o exame de sangue hoje ainda mais rápido, já se descobre, mas naquela época não existia. Então, Rebeca, ela muito preocupada com o que acontecia, que aqueles meninos estavam ali chutando muito a barriga, inquietos, e ela vai orar, ela vai falar com Deus, ela vai conversar com Deus, perguntar, indagar, dizer, Senhor, o que é que está acontecendo que esses meninos não param quietos? E imediatamente Deus ele já vai revelar o sexo, que Deus não precisa de ultrassom. Quem conhece a história sabe disso. Deus revela o sexo e também já revela para ela também a desunião que esses meninos iriam passar e enfrentariam no decorrer da sua trajetória na fase de adultos. Quando eles estão adultos, um mais próximo do pai, outro mais próximo da mãe, conjecturam um plano para enganar o pai, Jacó e Rebeca, sua mãe. Já se passou aí a fase da venda de primogenitura, e o que vai acontecer aqui é que eles se desentendem depois dessa bênção que o pai Isaac profere a um no lugar do outro, porque foi enganado. E por esse desentendimento que eles têm, Jacó ele vai para a Mesopotâmia, que é o lugar que ele vai se refugiar, que é o lugar que ele vai se esconder ou que ele vai em busca de abrigo. E nessa ida para a Mesopotâmia, ele encontra com Raquel. Raquel era uma moça que a Bíblia vai deixar claro que ela era muito bonita, tinha belo porte, tinha um lindo rosto. E imediatamente, quando ele se encontra com ela, ele se encanta por aquela menina. E em conversa ele vai descobrir que ela é filha do seu tio Labão. Então veja que a história se desencadeia em torno de um drama familiar. E ali ele decide trabalhar por 7 anos para casar com essa menina bela, formosa, que a Bíblia afirma. As características, os adjetivos, quem dá a ela é a própria Bíblia. É quem nos deixa certos e convictos. Agora imagine a beleza dessa mulher. A Bíblia diz que ela tinha um rosto muito lindo e ela tinha um belo porte, ela era muito formosa. Então ele a ama, ele decide trabalhar por ela, e a Bíblia também vai deixar claro que ela tinha uma irmã e que a sua irmã mais velha era chamada de Lia ou Leia, que é quem nós vamos falar hoje a respeito dela. Vamos focar mais nessa menina. E que ela tinha olhos meigos, porém sem brilho. Outras traduções vai dizer que ela tinha olhos ternos, né? E muitos estudiosos, até muitas pessoas, e eu já ouvi até algumas pessoas pregando a respeito dessa história de Jacó, vai dizer que Lia ou Leia, ela tinha deficiência visual, ou que ela tinha alguma deformação. Só que a Bíblia em momento nenhum deixa isso claro. E eu gosto muito dessa tradução King James atualizada, porque ela vai dizer que Lia, ela tinha olhos meigos, porém sem brilho. E aqui dá pra gente começar a imaginar, ou conjecturar, ou pensar o que fez com que essa menina mais velha, criada pelo pai Labão, pudesse perder o brilho dos olhos. Talvez, vendo toda essa leitura, essa explanação da irmã, quem sabe, porque às vezes acontece isso na família, por conta da irmã ser tão bela, tão formosa,
meio que ofuscar, assim, vamos se dizer, a sua beleza, e com isso poderia deixar, talvez ela triste, né? Isso é só uma especulação. Sim, essa é uma especulação. Nós somos muito criativos, né? A nossa imaginação, ela é vasta, graças a Deus por isso. Nós não podemos afirmar, mas nós podemos imaginar. E nós temos vários viés, várias áreas que nós podemos explorar aqui. De fato, ela não tinha nenhuma deformação física, ela não tinha nenhuma deformação visual, ela não tinha nenhuma deficiência, como muitos já afirmaram. Nós descartamos isso porque nenhuma tradução deixa isso claro. Também não afirma essa possibilidade. A tradução King James atualizada, e eu pesquisei algumas outras traduções que são muito semelhantes, vai trazer essas mesmas palavras que são sinônimos, e nós podemos imaginar o que faria talvez com que os olhos dessa menina fosse triste, fosse sem brilho, ou que não tivesse esse brilho. A Bíblia não menciona a mãe delas. Isso é fato, né? Nós não conhecemos a história, não tem menção nenhuma da mãe dessas meninas. E ali eu fiquei anotando algumas questões que poderiam vir em detrimento disso. Por exemplo, a Bíblia não menciona a mãe. Será que essas meninas tinham mãe? Será que elas foram criadas só com pai? Será que essa menina, por ser mais velha que a outra, já se submetia aos afazeres da época, da casa, do trabalho dentro de casa, ajudando o pai a criar a irmã? Quais seriam as dificuldades que ela tinha enfrentado? Será que essa menina não tinha passado por traumas de infância, a qual nós não conhecemos? A beleza da própria irmã, buscando o brilho que ela tinha. E o que poderia fazer com que o brilho dessa menina sumisse do seu rosto, a ponto da Bíblia declarar que ela tinha olhos meigos, porém sem brilho. O que hoje, se a gente fosse trazer e aplicar para as nossas vidas, quantas pessoas, por situações que vivem de traumas de infância ou de uma infância turbulenta, atribulada, ou que não tem um carinho de pai, de mãe, atenção, ou que cresceu e amadureceu muito rápido em detrimento de ter que cuidar e trabalhar muito cedo para ajudar a criar os irmãos, podem estar desencadeando agora na adolescência, na juventude, traumas, e que a gente vê hoje que muitas pessoas lidam com questões de depressão. Verdade. Não é isso? Ansiedade, em detrimento de quê? Quando você vai pesquisar, quando você vai estudar, quando você vai conversar com um psicólogo, e você vai ver que muitos desses traumas foram desencadeados por conta de infância, Exatamente. de situações que aconteceram na infância. Então, algumas questões que não foram tratadas e não foram curadas na infância desencadearam em algumas pessoas hoje o que nós chamamos de depressão. Essa tristeza na alma, né, que é o que nós podemos falar a respeito, a tristeza na alma, essa opressão que a pessoa vive dentro de si, e que muitos, até para se ver livre, acreditam que o fim da vida, a morte, dariam baixa saída, nessa né? situação, seria a saída para resolver esse problema. Então, nós não podemos afirmar que seja, mas aqui nós podemos nos questionar ou indagar ou prestar atenção a esse versículo 17, que vai dizer que os olhos dela eram meigos, mas sem brilho. Acredito que na Bíblia não tem nada sem propósito, ou que não seja inspirado para nos ensinar ou para nos fazer refletir. Acredito que tudo que há escrito é uma necessidade de nos fazer refletir, ou nos mostrar, ou nos fazer entender o contexto da época, do período, a cultura, a vivência, e tudo isso nós precisamos atentar. Então, veja que nós estamos falando de um drama familiar, a história gira em torno disso, que talvez sim a beleza da irmã tenha ofuscado e tenha trazido alguma situação de incômodo também na sua irmã Lia
ou Leia. O que a gente vai desencadear desse estudo é que a partir daqui nós vamos ver que a situação ela só vai piorar para Leia ou Lia. Porque Jacó, ele ama mais a Raquel. Ele decide trabalhar por ela. Só que ele é enganado. Veja, a história deles vai falar de engano, de traição, do que ele fez com o irmão e com o pai. E agora quando ele chega lá na casa do tio e ele decide trabalhar para casar com uma filha do seu tio, na noite de núpcias ele é enganado pelo tio. Interessante, irmã, que às vezes as pessoas pensam, pô, Jacó foi enganador, enganou os pais e conseguiu, se tornou aí pai de multidões, foi próspero, só que não vê a questão das consequências, porque querendo ou não, esse engano que ele também sofreu, através do pai de Raquel e de Lia, foi consequência do que ele fez lá atrás. Talvez, se a gente fosse olhar humanamente falando, nós íamos dizer, pagou com a mesma moeda. Isso, exato. Humanamente falando, humanamente falando seria a gente isso. poderia dizer assim, pagou com a mesma moeda, enganou o pai, enganou o irmão e agora foi enganado pelo tio. Por que ele foi enganado pelo tio? Para vocês que não têm conhecimento da história na íntegra. Ele resolveu trabalhar para casar com Raquel por 7 anos, a irmã de Lia. Na noite de núpcias, acredito que já todo mundo alegre pela bebida, né? E também não sabemos as condições, se tinha lâmpada, se tinha candeeiro. Naquela época, com certeza, não tinha lâmpada. Né? Nós não conhecemos, eu sei que não existia energia solar. Isso. Eu sei que não existia essa energia solar, não existia a eletricidade como nós temos hoje. Não tinha também a internet, né, minha gente? Então, dentro desse contexto, nós não sabemos como foi que se deu a desenvoltura desse engano, dessa troca, mas a Bíblia vai dizer que Labão, ele dá Lia, ele pega ela, coloca lá num lugar onde eles iam passar a noite de núpcias, ele vai e tem relações com ela, tomar posse. E aí o que acontece? Quando ele se dá conta, provavelmente no outro dia, ele já está com Lia. Ele poderia também devolver, eu acredito que sim, que ele poderia dizer eu não quero, mas acredito que pela integridade talvez dele também, ele não devolveu. E ao questionar, Labão vai dizer, não, aqui a tradição é que eu não posso deixar que a minha filha mais nova se case antes da mais velha, era a tradição, e a gente vê isso até muito tempo, né? A gente viu isso dentro das tradições dos nossos antepassados. Então, se você fosse analisar dentro do contexto, humanamente falando, a gente ia dizer, pagou com a mesma moeda, enganou o pai, enganou o irmão e foi enganado. Então, assim, o que acontece a seguir, depois desse episódio, é que ele vai e casa com a outra irmã Raquel. Agora observe, o mesmo homem casa agora com as duas irmãs, e isso vai desencadear entre elas duas uma grande disputa. O que começou com engano, o que começou com desunião, o que começou com a discórdia, agora vai acrescentar a disputa. Por que vai acrescentar a disputa? Porque as duas irmãs agora vão disputar pelo amor de um único homem. Só que isso acontece muito hoje nos nossos dias. Elas vão viver agora um período focadas na disputa. E enquanto elas estão focadas na disputa, elas, além de não ter conhecimento e de não saber, elas estavam vivendo dentro do propósito de Deus. Sim. E para os nossos dias de hoje,
aplicando nas nossas vidas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto nós estamos focados na disputa, nós não conseguimos viver o propósito. Enquanto nós estamos focados na disputa, seja ela qual for, com quem for, porque tem pessoas que disputam com a gente até sem a gente saber que está disputando, essa é a realidade. Enquanto você está focado na disputa, você não consegue entender o propósito e você não vai gerar nenhum projeto de Deus. Interessante que essa disputa deixa a Bíblia, a gente lendo a Bíblia, deixa claro o seguinte, né? Por mais que hoje também tenha essas disputas, mas não é como hoje, né? Os irmãos que nos ouvem, que nos assistem, que hoje é uma disputa que às vezes chega a agredir fisicamente. Mas ele era uma disputa, mas veja que quando ela tem um filho, vai dando... Lembra muito também de Ana e Penina, né? É aquela disputa de dar filho. Enquanto uma dá filho, então tipo tá na frente. E a outra não dá filho, tá perdendo. Meio que as histórias vão sendo repetidas. Nós vamos ver isso aqui. A disputa começa pelo amor de um homem. E quantos sentimentos vão ser desenvolvidos através ou a partir dessa disputa? O ódio, a inveja, são sentimentos terríveis que são desenvolvidos porque você está com seus olhos fixos disputando com alguém, disputando um cargo, disputando um emprego, disputando na família, quem é melhor, quem ganha mais, ou dentro de casa com o marido ou com o filho, disputando seja lá o quê, porque tem tanta gente que é focado em disputar, em querer estar sempre à frente do outro, e tem essa necessidade de buscar o posicionamento, o status, o ser o centro das atenções. E tem tanta gente dentro das famílias, irmãos, e por que não falar também na igreja, pessoas disputando lideranças, disputando cargos, disputando tantas coisas, e desencadeia um ambiente chato, um ambiente pesado, uma coisa horrível. E você fica pensando quantos sentimentos se carrega dentro do coração das pessoas por causa de disputa. E como a irmã falou, a pessoa acaba não percebendo ou não vivendo o propósito de Deus. Imagina a Lia olhando para Raquel todos os dias, sua própria irmã, e amando o mesmo homem, as duas sendo casadas com o mesmo homem. Imagina para ela olhar para a irmã, olhar para a maneira que ele trata a irmã e ter que aceitar que ela não é e nunca vai ser amada da mesma maneira. Então ela vai tentar atrair esse amor. E imagina só como essa mulher não vivia triste e amargurada, se sentindo mal amada, já se sentindo menosprezada. E quantas mulheres hoje não vivem assim? Quantas mulheres não dividem o amor dos seus maridos? Quantas mulheres não vivem disputas umas com as outras? Quantas mulheres dentro dos seus lares não se sentem amadas? Quantas mulheres não se sentem menosprezadas dentro da sua casa? Quantas mulheres não se sentem menosprezadas dentro do ambiente de trabalho? Quantas mulheres não se sentem menosprezadas dentro da igreja? Então isso cria uma sensação de impotência, E frustração. de frustração, de inferioridade. E hoje, se a gente for analisar dentro dos nossos círculos de amizades,
de vivência, quantas pessoas não se sentem inferiores umas às outras, justamente por conta dessas disputas, de comparações. A comparação faz com que você se sinta inferior a outra pessoa, faz com que você veja que sempre tem alguém que está ali à sua frente, ou que alguém está ali melhor do que você, que está fazendo mais do que você. E você se sente inferior, e aí você vai perdendo a alegria de fato. Você vai perdendo o prazer de estar. E às vezes as pessoas tendem não digo todos, né? Mas vamos dizer que uma pouca parte pensa em comparar uma pessoa a outra para ver se motiva aquela pessoa, mas faz o contrário. Faz o contrário. Ela acaba não exercendo o melhor dela. A comparação vai causar, de fato, um sentimento de inferioridade. Uhum. Então, é muito comum a gente, até com os nossos filhos enquanto criança, comparar um ao outro, comparar o crescimento, o desenvolvimento. Nós que temos 2 filhos, algumas pessoas têm mais de 2 filhos, a gente sempre acaba comparando o período de andar, o período de falar, o que falou primeiro, o que comeu primeiro, se mamou, se não mamou. Então a gente mesmo como mãe, pai, já vai criando entre eles essas comparações e acaba desencadeando muitas vezes entre eles essa disputa. Sim. E eles vão crescendo nisso, olhando sempre para um e acaba que ele vai ver do outro como melhor e a gente muitas das vezes não percebe o mal que a gente está causando. Falando aqui no contexto de igreja, nós vemos isso muito frenético. Exato. Frenético dentro das igrejas hoje. E cada vez mais está acontecendo. E cada vez né? mais essa disputa vem crescendo e muitas pessoas frustradas. Muitas pessoas que saem da igreja e você pergunta e você conversa, as pessoas não me valorizavam. Fulano não me valorizava. Isso. Pessoas que têm medo de abrir a boca. Não, porque eu não sei falar, porque eu não sei pregar, porque eu não sei cantar, porque eu não sei me posicionar como fulano, como Beltrano. Então sempre vai tendo alguém como parâmetro. Sempre vai tendo alguém como parâmetro. Eu não oro igual fulano. Fulano não me valorizou, a igreja não me valorizou. Então tem esse sentimento e essa necessidade de ser valorizado, elogiado, e isso tem feito com que muitas pessoas tenham vivido grandes frustrações em suas vidas. E até ocorre de, às vezes, a pessoa acabar enterrando o seu próprio talento. Sim. Por sentimento de inferioridade. Sim. Então, dentro desse contexto dessas 2 irmãs, a gente pode encontrar aqui Lia nessa situação. Elas vão viver uma grande disputa. E o interessante aqui é que a Bíblia vai dizer, no versículo 31, da seguinte forma. Eu fico aqui imaginando quando eu leio e pensando Deus vendo tudo isso que acontece. E Deus que contempla o coração, os pensamentos, que vê as humilhações, que conhece de fato o íntimo mais profundo do ser. Aí a Bíblia vai dizer assim, o Senhor percebeu. Ele vai dizer assim, Deus viu que Lia não era amada por Jacó. Em momento nenhum, a gente pode acreditar que Deus compactua com o engano. Uhum. Quem enganou Jacó foi Labão. Em momento nenhum nós podemos acreditar que Deus compactua com uma situação dessa. Então, o que foi que Deus viu? A tristeza dessa menina que já vinha, e que a própria Bíblia externa, que já era sem brilho nos olhos, e que a irmã era mais bonita, tinha um belo porte. A Bíblia vai conhecer e Deus vai conhecer o que nós não conhecemos, que nós imaginamos e acreditamos que na infância ela pode ter vivido.
nós não sabemos. Então Deus ele vai ver todo o contexto, Deus vai ver o coração. É aquela questão que você falou a respeito de Ana e Penina, uma disputa para uma podia gerar e a outra não podia gerar, uma podia dar filho, a outra não podia dar filho, e fazia dos filhos troféus. Interessante que tá até que os nomes que ela vai dando tá até aqui, ó. E concebeu deu um filho, chamou Rubem, pois disse, porque o Senhor atendeu minha prisão, por isso agora me amará o meu marido. Sim. No outro ela já vai falar, agora desta vez se unirá meu marido a mim. Sempre dando um nome com o significado que, eu gerei esse, agora ela vem. Isso. Gerei esse, Focada na agora... disputa. Isso. Ela estava focada na disputa de ser amada pelo marido, de atrair esse amor dele. Ela queria conquistar o coração dele. Então ela acreditava que esses filhos que ela estava tendo ia fazer com que ele a amasse. E dentro da cultura judaica, nós sabemos que os sobrenomes, o significado dos nomes, ou era profético, né? Uhum. Ou então era por alguma situação que eles estavam vivendo. Sim. Então ela dá nome aos filhos justamente voltados para a situação que ela estava vivendo. Então aqui Deus percebe que Lia não era amada por Jacó e ele a tornou fecunda. E aqui foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você nasceu para gerar os projetos de Deus. Aqui. Ela começa a gerar. Aqui ela começa a gerar. Deus viu que ela não era amada pelo marido e ela começa a gerar filhos. A irmã estéril não gerava filhos. E tem uma coisa interessante, a Bíblia vai dizer que Lia gera, mais ou menos aqui, uns 4 filhos. Levi, Rubem, Judá, Sim. né? E Simeão. Uns 4 filhos aqui. Judá é o último. Judá é o último. E o que vai acontecer aqui é que num período de gestação, de uma gravidez para outra, se leva em média mais ou menos 1 ano, não é isso? Uhum. Da gravidez ao nascimento, o resguardo. Se no máximo dos máximos ela levasse 1 ano para gerar, que é o que eu estou pensando e colocando aqui, que eu não sei se foi esse tempo ou se foi mais, eu não posso afirmar isso, mas é só para a gente raciocinar no que eu vou dizer a vocês aqui agora, é que se no máximo dos máximos ela levou aí 4 anos, 1 ano para gerar, que seria o tempo de uma gestação para outra, aí um período, né? Que a mulher pode engravidar com 10 meses, mas se ela levou aí, em média, vou colocar 1 ano, ela teve aí uns 4 anos, em média, que a gente vai colocar aqui só para poder a gente fazer um básico de cálculo aqui para a gente entender. Raquel estava vendo Lia gerar. E Raquel não estava gerando. E isso aqui é uma coisa interessante. Dentro dessa disputa que elas estavam focadas em ter filho, em gerar, em conquistar o amor do marido, o tempo de gerar, o tempo de espera e o tempo de ver o outro gerando, isso dói. Verdade. Isso dói, isso incomoda, isso causa dificuldade. Se você não tiver estrutura e maturidade em Deus, isso é perturbador. Minha irmã, e vou abrir um parênteses aqui. Tá e não tá dentro aí, mas para os ouvintes entenderem uma coisa, como é perigoso, preocupante, quando a pessoa demonstra um amor a mais do que no outro, ou compara, porque começou entre Raquel e Lia, mas não terminou aí. Se a gente for ver, essa questão passou para os filhos. O que aconteceu, quem conhece a história de José vai entender muito bem. Sim. Por ele também demonstrar um amor maior para um, levou aos outros a fazer tudo aquilo. Uma consequência. Ciúmes, né? Isso. Ciúmes, né? Uma Ciúmes, consequência que inveja. já vem familiar, né? Que já veio de Esaú e Jacó. Uhum. E aí vem Léa e Raquel.
e, consequentemente, vai passando de geração em geração, né? Então, você vai perceber. Aí, o que vai acontecer aqui? A história vai meio que se repetir. Raquel vai questionar, porque ela não tem filho, vai querer culpar o marido pela situação que ela está vivendo. E o que ela vai pegar? Ela vai pegar uma de suas servas e vai repetir a história que Sara fez. Ela vai dar uma de suas servas para gerar no lugar dela. E aí começa Lia gera, aí vem Zilpa gera, Bila gera, e começa e a disputa está desencadeando. Observe Entre as irmãs, depois foi entre as servas. Aí começa, entra uma irmã, aí vem a serva, e depois a outra diz, não, eu parei de gerar, agora eu vou dar minha serva para continuar, porque aí meu marido vou chamar a atenção dele porque eu vou ter mais filho. Daí a pouco começa todo mundo gerar. Só que dentro disso aqui, eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Toda a família estava dentro de uma disputa muito grande e o foco era a disputa pelo amor do homem. Só que Deus, ele não permite que nada aconteça sem um propósito. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, vai dizer assim: Eis que farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei. Engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Todo mundo focado na disputa, mas a família toda estava dentro da promessa de Deus. Através de Abraão, Deus ia fazer dele um grande povo, uma grande nação, e Deus ia abençoar todas as famílias da terra. Nós estamos falando do avô desses meninos. Toda a família estava vivendo focada na disputa. Enquanto estavam focados na disputa, não conseguem entender o propósito, e enquanto não conseguem entender o propósito, não vive promessa. Só que eles estavam dentro da promessa de Deus. Por mais que o homem tenta complicar os planos de Deus, ou até, vamos dizer assim, atrapalhar, mas não consegue. Até em meio às quedas, erros dos homens, Deus acha um jeito de fazer o que Ele quer. Sim. Eles começaram com a motivação errada, né? Isso. E mesmo assim Deus colocou o propósito na vida de todos. Verdade. Que é importante, né? Que Deus não deixa, né, ninguém desfalecer sem ter um aparo, sem ter um propósito, né, de vida. Que a promessa de Deus havia sido feita a Abraão. Deus fez essa promessa a Abraão. E de qualquer maneira, essa promessa ia acontecer. Agora é interessante que a gente entenda isso e veja, muitas vezes Deus faz uma promessa, só que Deus, ele não diz o caminho para que você chegue ao êxito e à realização dessa promessa. E muitas vezes Deus faz uma promessa e a gente fica naquela euforia que Deus fez uma promessa, e a gente acredita que essa promessa vai ser da forma que a gente imagina, e às vezes a gente quer dar até um jeitinho de fazer com que... Foi o que Sara acabou fazendo. Deus fez uma promessa que ela ia ter um filho, ela riu, ela achou que não tinha condição pela idade. Se a gente fosse falar também, a gente ia agir da mesma forma ou pior que Sara. Que loucura, né? Uma mulher já idosa ter um filho. Pelo ciclo natural da vida não aconteceria mais isso. Então, assim, o que foi que ela fez? Ela disse, então eu vou dar aqui um jeito de antecipar a promessa. E aí fez da forma errada também. Deu uma de suas servas para o marido. A gente está vendo que a história está se repetindo. Da mesma forma que elas ouviram a história acontecer, elas fizeram. E nós não estamos falando de uma geração tão distante. Nós estamos falando de uma geração mais próxima.
Então, da mesma maneira que elas ouviram o que aconteceu, elas vêm hoje e repetem a história. Só que estavam toda a família entrelaçada na promessa que Deus fez a Abraão. E isso é muito interessante. Por mais que Deus não estava dentro do engano, e Deus nunca vai compactuar com engano ou com erro, o padrão moral de Deus é a santidade. Jamais Deus vai compactuar com erro nas nossas vidas. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos fazer as coisas erradas. Mas Deus jamais vai estar no meio desse erro. Não tem como a gente dizer, eu fiz isso porque eu orei, Deus sendo errado. Não é Deus, não, Deus não está no meio nunca, jamais. Isso seria contrariar a Escritura. A gente falha porque a gente é ser humano falho, pecador, miserável. Mas Deus jamais ele está no meio do erro. Verdade. Só que Deus permitiu. É o que eu aprendi a gostar dessa frase. Há uma diferença de querer e permissão de Deus. Que muitas vezes as pessoas confundem a permissão com o querer. Deus ele é soberano. A promessa na vida de Abraão ia se cumprir. Através dos filhos de Abraão. Nós estamos falando do filho, nós estamos falando do neto, nós estamos falando de toda a família. Então, eles vão começar a gerar. Aí Lia começa a gerar, a serva de Lia começa a gerar, depois Deus também, acredito que por misericórdia e também porque estava dentro do plano dele, abre a madre de Raquel, porque Deus também contempla a tristeza de Raquel. Veja como Deus ele é tão misericordioso. Já que ela deu a serva para gerar no lugar dela, poderia Deus ter deixado a madre dela cerrada, poderia Deus não ter permitido mais, por ela ter repetido o mesmo erro, ou talvez porque naquela época fosse algo dentro da cultura permitido, né? A gente vê que o casamento não hoje nos nossos dias não é mais permitido, não é isso? Então, quando a gente vai tentar entender a história, a gente só consegue entender que todo mundo estava dentro da grande promessa que Deus fez a Abraão e todo mundo estava gerando. Gera a serva, gera a outra serva, gera as duas irmãs e elas geram as 12 tribos de Israel. Então, olha como a história ela vem entrelaçar a partir da vida de Lia. E por que eu estou falando de Lia? Por que eu trouxe Lia? Porque a Bíblia vai dizer assim no versículo 35 que eu li para vocês. Não foi de Raquel que nasceu Judá. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que essa menina tinha os olhos meigos e tinha os olhos sem brilho. A Bíblia vai dizer que Deus percebeu que ela não era amada pelo marido e que Deus vai fazer ela gerar, ela vai tornar ela fecunda. Aí a Bíblia no versículo 35 vai dizer aqui na entrelinha, preste atenção que eu vou dizer para você. Lia ficou grávida, ainda mais uma vez, e teve outro menino. A este deu o nome Judá e afirmou, desta vez louvarei o Senhor. Glorificou a Deus. E eu vou dizer uma coisa ainda mais para você. Da linhagem de Judá, vem Davi, vem Jessé e vem Jesus Cristo. Foi dessa menina que veio Jesus Cristo, a descendência, a linhagem. Então ela entra dentro da genealogia, a maior de todas da humanidade, Jesus Cristo. Eu acho que é interessante que você falando sobre a história de Lia, como ela foi desprezada e não era amada pelo marido, querendo ou não, nos remete um pouco a Cristo. O Cristo foi desprezado. Ele não foi amado pela maioria, foi desprezado. E dele veio a salvação. Dela ficou fértil, ou seja, deu vida. Sim. E Cristo trouxe vida. Então, se a gente for parar para analisar a Bíblia, olha que coisa interessante. Olha que história. É uma história triste. É uma história que você
analisa e você diz assim, não era para ter acontecido dessa forma, mas é uma coisa muito comum e real que ainda nos dias de hoje nós podemos trazer grandes ensinamentos, porque se a gente fosse pegar e fazer a exegese de versículo por versículo, todos eles tinham uma mensagem a nos ensinar. No que nós estamos falando aqui hoje é a respeito de Lia. Nós vamos nos ater a ela. Nós não vamos entrar nem na questão de Jacó, nem na questão de Raquel, porque a gente já ouve muitas pessoas pregar sobre Raquel, sobre Jacó. Mas olha de quem foi que saiu, de onde partiu, de onde veio, quem gerou. Quando eu disse a você que você nasceu para gerar o projeto de Deus, eu estou dizendo a você que Lia gerou o maior de todos os projetos de Deus. Verdade. Através dela Os veio a planos de linhagem Deus não de podem ser Cristo. frustrados, Sim, né? através dela, né? Através dela, ela Veio a gerou linhagem de Judá. Cristo. E quantas promessas Deus fez. Se você pega o livro de Isaías, você vai ver Deus prometendo da tribo de Judá, da linhagem de Judá, da descendência de Judá, da descendência de Davi. E Deus prometendo ali também a Davi. E você vê que foi a partir da vida de Lia. Lia gerou Judá. E afirmou, desta vez louvarei o Senhor. E sabe o que tá vindo assim, eu tô pensando, minha irmã, que conhecendo toda essa história de Lia Judá, de Judá Davi, e lembrando uma palavra que o nosso Senhor Deus nos fala que os humilhados, né, serão exaltados. Você vê, Lia foi desprezada, Davi também era desprezado pelos irmãos, e todos eles foram exaltados por Deus. Sim, não Teve ali, né, era desprezado, mas automaticamente também teve, Deus agiu na vida deles. Teve suas conquistas. Sim. E eu quero falar para você que está me ouvindo que a gente pode trazer algumas reflexões para as nossas vidas. Eu não sei qual é o momento exato que você passa, ou se você já passou por uma situação dessa, de você se achar uma pessoa inferior a outra, que você pode muitas vezes achar que você não é amado pelo marido, ou por um filho, ou por um pai, ou por uma mãe, ou por um irmão. Às vezes você pode se achar inferior dentro da igreja, às vezes você pode se achar inferior dentro do trabalho, às vezes você pode sofrer uma humilhação dentro de casa, ou na igreja, ou no trabalho. E o que eu quero dizer para você é que em qualquer situação que você viva ou que você passe, Deus, Ele está vendo. E é interessante isso. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele percebeu a humilhação. A Bíblia vai dizer que Ele percebeu a tristeza. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele percebeu e Ele contemplou o que ela estava vivendo. Toda essa situação que ela estava vivendo. E isso é interessante, porque vai dizer que Ele percebeu e que Ele se levanta em favor dela. Então, observe. A gente nunca pode pensar que Deus não está vendo as nossas situações. Principalmente os momentos de tristeza e de tribulação que a gente passa. De humilhação. Muitas vezes você está vivendo uma situação dentro da sua casa, ou uma enfermidade, alguma coisa, seja lá qual for, e a gente passa porque é natural. É natural passar. Todo mundo passa por uma situação difícil. Todo mundo passa pela perca de um ente querido. Todo mundo passa por uma enfermidade. Todo mundo passa por uma tristeza, por uma humilhação. Todo mundo passa por situações difíceis que muitas vezes a gente olha e a gente diz assim, será que Deus não está vendo? Algumas vezes a gente se questiona, Senhor, será que Tu não está vendo essa humilhação que eu estou passando? Senhor, será que Tu não está vendo essa tristeza? Será que Tu não está vendo essa dor? E Deus, Ele vê. Deus, Ele não abandona. A Bíblia deixa isso claro, que Deus, Ele não abandona. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai entender isso. Deus, Ele percebeu. Ela está dizendo que Deus
viu, e por ver que ela era uma mulher que não era amada pelo marido, Deus a torna fecunda. Deus traz a essa mulher o privilégio de ser mãe, de gerar uma vida. E a alegria de toda mãe que tem um filho nos braços, que gera um filho, que chama de seu. E para deixar assim também, é interessante que nessa época a mulher era obrigada a dar filho. Sim. Se ela não desse filho, o marido poderia rejeitar. E ela ser desprezada, né? isso é desprezado. exatamente, isso é uma boa colocação, porque ele poderia devolver Lia quando ele foi enganado e ele não devolveu. E dentro do contexto agora, ele poderia também devolver Raquel. Sim. Porque se ela não gerava filhos, ele poderia devolver, ele poderia desprezar. E ela, mesmo ela interrogando, indagando, indo até ele, reclamando pela situação dela não poder ter filho, ele continua com as duas. Ele não deixa nenhuma e nem a outra. E nenhuma das duas possibilidades que ele teve de desprezar ou de abandonar, ele não deixa. Ele continua com elas. Uma porque ele amava e a outra talvez pelo caráter, pela integridade dele ou por ele não querer deixar ela abandonada, sozinha, depois de tudo que tinha acontecido, conhecendo que ela ficaria desprezada. Então, assim, dentro do contexto, o entrelace dessa história, quando você vai para as entrelinhas, quando você vai estudar de fato, atento a tudo que está acontecendo e ao que amarra a história, ele poderia entregar, ele poderia desprezar. Lia agora poderia também, se fosse falar nos nossos dias de hoje, passar na cara de Raquel, que tinha filho e que a outra não tinha, e que agora também ele poderia desprezar. Tudo isso poderia estar acontecendo. Interessante que o que a irmã trouxe aqui, como eu falei, eu nunca tinha visto nenhuma ministração sobre Lia. E às vezes que foi comentado, pelo menos que eu vi, colocaram como se fosse a vilã, assim, sabe? E a Raquel ali, a coitadinha, que só o foco em Raquel e ela era esquecida ali do lado. Aí uma coisa tão interessante que assim, foi dela que saiu Judá, não foi de Raquel. Não. E eu já ouvi também algumas pessoas fazendo pregação sobre Lia, sobre essa história, não sobre Lia, mas sobre Raquel, como protagonista da história, e sendo ela a única protagonista, e Jacó também como protagonista, né? Principalmente porque Deus vai mudar o nome dele, ele vai passar por esse processo que todo o nome dele é trocado para Israel. E eu nunca ouvi ninguém falar a respeito de Lia. Assim, eu nunca ouvi presencialmente, como a gente vê, sobre Jacó e Raquel. Não é isso? Então, às vezes, quando as pessoas estão pregando sobre essa história, exatamente isso. Eu não sei como eles conseguem colocar Lia como a vilã dentro dessa história. Porque quando a gente lê, a gente vai ver que ela foi uma menina que praticamente ela foi obrigada pelo pai nessa situação. Ela entrou nessa situação de gaiata, como a gente costuma dizer, né? Porque foi o pai dela que fez todo o engano. Foi o pai dela que decidiu, porque dentro da cultura, ele não poderia dar a filha mais nova e deixar ela, porque senão ninguém ia querer casar com ela no final. Só que ele não explicou isso para Jacó. Jacó casou, trabalhou por Jacó decidiu trabalhar por 7 anos e foi fiel a ele no trabalho, no serviço, para casar com Raquel, porque ele amava. E quando chega na noite de núpcias está Lia. Então essa menina, ela se vê obrigada a viver essa situação.
E tem mais, além de ela ser obrigada ter que obedecer ao pai e tudo, ela acaba amando a Jacó, porque é claro na leitura aí que ela ama. A todo tempo ela tenta ganhar o amor dele. Ama porque o marido é o homem que ela conhece. Então ela acaba se envolvendo dentro do contexto da história. A Bíblia não dá nenhum detalhe. A gente sabe que dentro da cultura é uma situação muito difícil. Então, quando eu trouxe Lia olhando para muitas mulheres hoje nos nossos dias. Eu posso mencionar muitas situações que eu encontro Lias dentro do nosso contexto e do nosso convívio atual. Quando as mulheres estão em casa agora, ouvindo essa história e não está dizendo assim, eu passei por uma situação parecida. Ou está passando. Eu estou passando por uma situação parecida. Verdade. Então, quando eu encontrei Lia na Bíblia, que eu estudei o livro, eu vi muitas Lias. E o que eu fiquei pensando é que tem muitas mulheres que precisam ser curadas e tratadas por Deus. E eu fiquei imaginando isso, e eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando em muitas mulheres que estão frustradas, tendo vidas frustradas, por terem passado por situações parecidas, por se encontrarem dentro desse contexto. Mas uma coisa eu quero deixar para você, para trazer um refrigério ao seu coração. Deus vê, Deus percebe, Deus contempla e Deus se levanta para resolver, para ajudar. Deus não permite que a situação termine do jeito que ela começa. Deus dá a Lia a alegria de conceber e gerar. E veja, através da vida dela, vem Jesus Cristo. Vem Jesus Cristo, porque através da vida dela, ela vai gerar Judá. E Jesus Cristo vem justamente da tribo de Judá, da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Então, quando você vai ler a história, não tem como você não se alegrar. Sim. Não tem como você não dar pulos de alegria. Mesmo porque, assim, falando humanamente, né? Falando humanamente, se não fosse ela, não chegaria a salvação até nós. Humanamente falando, né? Claro que Deus tem Deus providenciar, porque era a promessa de Deus. Mas aos olhos humanos, falando humanamente, se não é ela, não teria Judá. Se não teria Judá, não teria Davi. Se não teria Davi, não teria a linhagem de Cristo. Aqui também tem uma coisa muito interessante também, que é o que eu sempre falo na questão do processo que a gente vive, como Deus faz para a gente encontrar Ele, né? Por exemplo, no primeiro filho ela queria impressionar Jacó, no segundo ela queria que Jacó o amasse mais, no terceiro a mesma coisa, só que no quarto ela muda o tom. Ela não quer mais agradar Jacó, mas ela louva a Deus. Aí neste momento aqui, ó, você vê que nasce Judá, que é realmente o protagonista, né? Judá se torna o protagonista não só aqui com a vida dele, mas com a geração que Deus iluminou, porque foi no momento em que ela louvou a Deus, Deus já criou um propósito em cima de algo tão lindo aqui, né? Que foi quando ela percebeu que realmente tinha que louvar o Senhor. E outra coisa, depois desses 4 filhos aqui, ela ainda teve mais 2. Ela, depois que ela entregou sua serva, ela ainda teve mais 2. No caso, ela teve 6 filhos com Jacó. Sim, ela tem 6 filhos, porque eu foquei aqui apenas nos 4 primeiros. Nos 4 primeiros, porque a gente chegou em Judá, né? Eu queria mostrar para vocês, exatamente para que vocês percebessem a questão do nome, porque ela deu nome aos filhos dentro da cultura, o significado era pelo momento que ela vivia. E você colocou muito bem aqui, ela resolveu louvar a Deus pela vida de Judá. Então, entrelaça a história. Entrelaça. Ela louva a Deus pela vida de Judá.
ela agradece a Deus pela vida de Judá, ela é grata pela vida de Judá. Judá nasce e ela diz assim, não, agora eu vou louvar a Deus. Interessante. Só rapidinho, Não, como desculpa. se ela tivesse tido 3 filhos e ela... Meu marido não mudou nada. Exato, Né? exato. Não aconteceu nada especial. É como se ela dissesse assim, eu já tive 3. E até agora ele não mudou, então agora eu não vou mais dar nome. Ela pega e diz assim, agora eu vou alegremente, com meu coração grato, louvar a Deus por ter me abrido a madre e eu ter tido mais um filho. E ela dá o nome de Judá. E aí a gente vê a história trazendo aí. Em cima do louvor a Deus, né? Ela louva ao Senhor e o Senhor diz assim, agora sim eu posso trazer O projeto. o projeto. Interessante que outra coisa que nos ensina, né, nesse capítulo 35 aí, que nos ensina algo bem importante na vida do cristão, que louvar a Deus. Sim. Quando nós louvamos verdadeiramente a Deus, não com louvores, mas não somente, aliás, com louvores, mas com a nossa vida, veja que quando louvamos a Deus verdadeiramente, com sinceridade, algo maravilhoso acontece. Você chama a atenção de Deus e Ele responde através do teu louvor, através do nosso louvor, da nossa vida, porque foi através, como o irmão Cristiano aqui falou, quando ela louva a Deus, acontece esse projeto de salvação. Que Deus ele estava esperando que ela Justamente, voltasse, né? é verdade. Como se Deus estivesse esperando que ali ela entendesse o que Deus estava fazendo, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente também, às vezes, passa por muitas provas e sente muita dor nas provas, porque às vezes a gente quer fazer ou para nós, ou a gente não está colocando realmente o foco no foco certo. Porque quando a gente faz da nossa vida uma forma de louvar a Deus em tudo, dar mérito, engrandecer, dar todo o mérito para Deus, as coisas elas começam a ir bem. As coisas começam a entrar no propósito de Deus. Mas quando a gente quer fazer com a nossa mão, do nosso jeito, aí a gente vai ter que enfrentar um processo até se voltar para a atenção maior que é nosso Deus, né? Eu vou ler aqui 2 passagens de Isaías. A primeira está em Isaías capítulo 10, versículo 20, que diz assim: naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes de descendência da casa de Jacó, já não confiarão naquele que os derrubou feridos, passarão a depositar toda a sua confiança em Yahvé, o Santo de Israel. Um remanescente, isto é, os sobreviventes voltarão, sim, o remanescente de Jacó retornará para o Todo-Poderoso. Essa é uma passagem que vai falar a respeito da volta do cativeiro de Judá, né? Da volta do cativeiro de Israel, de Babilônia, Deus fazendo uma promessa. Mas você vê ele enfatizando a descendência da casa de Jacó, né? Ele vai enfatizar isso. E também no capítulo 11 de Isaías, que ele vai iniciar falando o reino da descendência de Davi. E aí ele vai dizer: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor, o amor reverente a Yahvé, será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Então, olha o que ele está falando aqui a respeito de Jesus Cristo, né? Uhum. E o interessante aqui é que, se fosse analisar, para Deus escolher de quem nasceria, de quem partiria, de quem surgiria, qual delas estaria mais apta, vamos dizer assim, para gerar Judá, ou gerar o filho que a partir dele viesse a descendência de Jesus Cristo, a linhagem, né?
Então, se a gente fosse analisar aqui no contexto, você ia dizer de Raquel. Por que de Raquel? Porque a Bíblia diz que Raquel ela é bonita, ela é formosa. Porque a Bíblia vai dizer que Jacó amava Raquel. Então, o que você poderia pensar? Que já que ele ama Raquel, do amor de Jacó e Raquel nasce o filho que dá a continuidade, a descendência e a linhagem de Jesus Cristo. E a partir daí vem um Salvador. Então você ia logo imaginar que do amor de Jacó e romantizar, Raquel, né? romantizar. Você ia criar logo um romance para que Jesus viesse desse romance. Mas não, Deus diz assim, não, peraí, não é assim não. Interessante. Deus vai fazer totalmente diferente do que a gente pensa, do que a gente imagina, porque Deus não está mostrando aqui um romance, Deus está mostrando uma mulher desprezada. Uma mulher que foi alvo de uma situação, que ela foi, vamos dizer, obrigada a estar e a participar por não ter outro jeito. Interessante que assim, não sei porque eu estou ouvindo a irmã e sempre está me remetendo a Cristo, porque assim, ela não era formosa, ela não era bonita. E por mais que as pessoas, a maioria, eu vou arriscar dizer, a maioria pensam que Cristo era bonito, de olhos azuis, cabelo. Não, Cristo era feio. Porque a palavra de Deus vai falar que ele não tinha formosura nenhuma. Talvez a imagem de Jesus Cristo, e a gente sabe por conta também dos traços, né? Do lugar, geograficamente falando, nós sabemos que não é esse traço branco, de olhos azuis e cabelos loiros, né? Exato. Se você estiver esperando esse Jesus no céu, essa Vai ser enganado. Você, vou logo lhe dizer, meu Vai irmão, ser enganado, né, desculpe, irmã? não vai iludido, não. É Não capaz. vai iludido, Ei, irmã, porque me desculpe. É capaz de chegar lá, passar por Cristo e abraçar outro, achei que é Cristo. não se iluda não com essas imagens, traços europeus, né? Até porque não era, né? Sim, Eles não eram- era, nós não sabemos. Os judeus ainda. têm outros traços, né? Mais rústico. Não deixa, geograficamente falando, não é esse traço aí não. Você estudar o lugar, você vai saber que não é esse traço não. Essa palavra Isaías aqui, eu vou trazer ela para dentro do contexto ainda. Jesus, aí ele vai dizer assim no versículo 3, ele não julga segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes ele julga com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. E eu perguntei a você, se você fosse analisar esse texto e eu lhe perguntasse no início, quem você acha que saiu de Judá e que da linhagem veio Jesus Cristo? Eu tenho quase certeza que iam romantizar e dizer, do amor romântico, poético, lindo, né? Porque a gente tem aquela imagem da Bíblia como romance, a Bíblia ela não é nada romântica, mas a gente quer romantizar a Bíblia. E você ia dizer, de Jacó e Raquel, porque era o amor dos dois um pelo outro. E se Deus abriu a madre e fez um milagre, a mulher estéril, né? Vai ter um filho, então Deus já ia completar essa obra. Mas aí não, a Bíblia está dizendo assim, talvez você esteja, e agora eu vou trazer para nós, aplicar essa palavra aos nossos corações, e talvez alguém olhe para você e diga assim, fulano não tem condição nenhuma de gerar um projeto de Deus. Fulano não tem capacidade nenhuma de gerar um projeto de Deus. Fulano não tem capacidade nenhuma de exercer tal coisa, ou ser alguma coisa, ou fazer uma faculdade, ou ser alguém, tenha uma profissão, ou algo assim do tipo, ou até na igreja. Alguém olhar para você, ou dentro da sua casa, e dizer, quieta menino, você não tem condição, você não é capaz. E olha que interessante, a Bíblia vai deixar isso bem claro, que Deus ele não julga segundo a aparência, nem pelo que ouve falar de nós. E isso a gente viu também na casa de Davi. Isso a gente viu também. Vai lá, Samuel, escolhe o próximo rei.
unge o meu rei, segundo o meu coração. Aí quando Samuel chega lá, olha para os irmãos e diz, deve ser esse aqui, que é bonito, de belo porte. Olha só, Raquel era o quê? De belo porte e bonita. E ainda era amada. Olha só. E aí também Jessé amava o Moisés, que ele... Ah, deve ser... esqueci o nome dele. Tu lembra isso? De quem? Do filho de Jessé. O mais velho de Jessé, que Jessé pega. Aliabe, não? Como é? Aliabe, um negócio assim. Mas esse aí, eu sei que Jessé pega e já apresenta. Ah, deve ser esse que é o... Não, é Eliabe. É uma coisa assim. É um nome parecido. Mas ele também achou que era o mais amado dele. Exatamente. E aí, o que você vai ver é justamente isso. Se você analisar Se fosse analisar dentro desse contexto, eu tenho certeza que muita gente ia escolher Raquel também para ser a protagonista da vinda, Sim. a precursora, né, de toda a história da descendência de Cristo. Eu estou procurando aqui o nome do filho de Davi que estava bem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver assim. De Jessé? Não. Ou do irmão de Davi? Eu acho que era Eliabe. Eu também acho. Estava bem aqui dentro desse contexto, Deixa eu ver aqui. mas não encontrei aqui não. Estava bem aqui marcado na minha Bíblia a história que estava lendo. Então, meus queridos, isso nos traz um grande refrigério às nossas almas hoje. Muito refrigério às nossas almas. Veja, dentro de tudo que a gente já leu e que a gente já falou hoje, eu não sei se vocês já ouviram, tiveram a oportunidade de... Eliabe mesmo. Eliabe, né? Eu não sei se Coisa vocês bem já ouviram ou se vocês tiveram a oportunidade de ouvir sobre Lia ou sobre Leia. Aliabe mesmo. E nos traz um grande refrigério. Elas duas, junto com as suas servas, todas estavam dentro da promessa de Abraão. Todas estavam dentro do propósito de Deus. E aí, quando a gente olha para isso também, a gente para e pensa: quantas famílias estão vivendo dentro do propósito de Deus, não entende, não sabe, disputa e às vezes até se desfaz porque não consegue entender o propósito, não busca entender o propósito. Quantos casamentos passam por dificuldades, não consegue entender o propósito, não consegue entender para que estão vivendo e acaba se desfazendo e deixa de gerar os projetos de Deus. Verdade. Quantas pessoas dentro da igreja, quantas famílias sendo desfeitas, vivendo nessas situações de disputa, umas odiando as outras, fazendo comparações, outras com um complexo de inferioridade. Ah, eu não sou amado. E uma coisa interessante, o inimigo, ele traz situações, lança dardos inflamados, e dentro de você aquela voz de que você não é nada, de que você não conseguiu ser ninguém na vida, de que você não vai ser nada, de que você não vai ser ninguém, de que você não é amado, de que ninguém te olha, de que ninguém te enxerga. E aí, por você pensar nisso, você quer tomar decisões precipitadas. Então, tudo isso nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos pedir a Deus discernimento de todas as coisas que nos acontecem. Verdade. E entender que nós todos estamos vivendo para um propósito. Tudo o que acontece nas nossas vidas, quer seja bom, quer seja ruim, nós estamos vivendo para um propósito. O maior propósito de Deus nas nossas vidas, e foi por isso e para isso que Deus nos criou, que é servi-lo, adorar a Deus unicamente.
Nós fomos criados com o propósito de servir a Deus. Ele diz que Ele nos criou, Ele nos formou à sua imagem e semelhança. Esse é o maior propósito de Deus em nossas vidas. Nós não fomos criados por acaso. Então, nada acontece nas nossas vidas por acaso. Por mais que nós venhamos tomar decisões erradas e cometer alguns erros nas nossas vidas, as consequências, elas vêm sim, as consequências ficam sim, são desastrosas, são. Nós vamos arcar com as consequências das nossas decisões, dos nossos erros, vamos. Só que isso não impede de nós vivermos os propósitos de Deus. E tem muitas pessoas que, por acreditarem que elas não são nada, que elas não são amados, que elas não são ninguém, elas simplesmente acabam pensando que a vida delas não tem propósito. Quando Deus está escrevendo, e Deus já tem uma história pronta, na verdade, né? Sim. Deus já tem uma história pronta, na verdade. Bem antes que a gente nascer, né? Essa menina jamais ia imaginar que dentro da genealogia de Jesus Cristo alguém pudesse se lembrar de Lia, porque jamais ela poderia imaginar uma coisa dessa. Então vejam a promessa que Deus faz a Abraão. Eu acho Dentro interessante. de tudo que eles viveram, jamais ela ia imaginar. Então é da mesma forma nós hoje. Às vezes a gente para de buscar a Deus, a gente para de servir a Deus, a gente para de ir para a igreja ou para de fazer algo para Deus, pensando que alguém não está me vendo, ou que pastor não está me valorizando, ou que fulano, beltrano e ciclano não está me valorizando, quando Deus está te esperando caminhar em passos largos em direção às promessas dele. E a gente muitas vezes estaciona e as promessas de Deus não acontecem de fato. Por Porque a culpa gente de nós estacionou. mesmos. Então, muitas promessas de Deus também não acontecem em nossas vidas por conta das nossas próprias decisões. E a gente acaba culpando o outro pelo nosso fracasso. Então, veja dentro dessa história, dentro desse contexto todo familiar, desse drama familiar, eu comecei a dizer a vocês que a Bíblia, normalmente, geralmente, se você analisa, tem muitos dramas familiares que nos ensinam muito, que podemos pegar essas histórias e aplicar nas nossas vidas. E eu disse a vocês que quando eu li esse texto, eu me coloquei no lugar de Lia como mulher, e eu disse assim: eu sei que existe muitas Lias dentro das igrejas, dentro da sociedade, que precisam ouvir essa palavra hoje. Muitas mulheres que estão e se colocam e passam por situações parecidas, e quem prega romantiza o amor de Jacó e Raquel e despreza Lia, aí Lia volta a ser desprezada até por quem prega. Mas não consegue enxergar quantas Lias nós temos ao nosso redor precisando de ajuda. Ou ouvindo a palavra, né? Ouvindo a palavra. Quantas mulheres estão nessa situação e a gente muitas vezes não percebe, mas eu louvo a Deus porque a Bíblia deixa claro que Ele percebe, que Ele vê e que Ele se levanta, né? E que Ele abre a madre, que Ele faz gerar vida, que Ele dá vida, que Ele faz com que ela tenha a alegria de contemplar a vida. Glória a Deus. E ainda participar do maior projeto de todos, que é saber que a partir daí nasce o Salvador da humanidade. Que privilégio de Lia, que foi desprezada, que não foi amada, que viveu toda essa situação, e Deus contemplou muito além. Deus contemplou aquilo que nós nunca jamais vamos conseguir descobrir aqui nas entrelinhas dentro desse contexto. A Bíblia não dá detalhes da infância. É como eu falei a vocês, nós podemos pensar várias situações para que os olhos de Lia fossem meigos, porém sem brilho, ou termos, como está aí em algumas traduções.
Às vezes a gente lê a Bíblia e passa por cima desses detalhes. Essa história de hoje me deixou muito pensativo em relação às mulheres em si, assim, como são bastante desprezadas, não tem valor, vamos dizer assim, né? Principalmente no meio evangélico, né? E se a gente for ver outra mulher que teve um papel muito importante, que também era desprezada, que foi Raabe, que também faz parte da genealogia de Cristo. Tanto que ela também é citada lá em Hebreus, se eu não me lembro, mas ela é citada. Sim, ela é citada Na genealogia de Cristo. É dentro de um outro contexto. Né? Sim. Eu fiz um estudo, a gente vai ter a oportunidade de ensinar sobre Ixi, já tô dando spoiler. mas eu não vou trazer agora não, só dentro do contexto. E tem uma outra linha de interpretação que a gente pode trazer, reflexão a respeito de Raabe, dentro dessa história de Jesus aí, muito interessante. Eu acho a história de Raabe muito interessante, sabe? A gente vai desconstruir algumas falas de alguns pregadores aqui nesse dia. Glória a Deus, eu vejo a hora. A gente vai desconstruir algumas falas muito corriqueiras e erradas, mal interpretadas, na verdade. Ultimamente, né, mesmo, tá acontecendo muito. Não sei o que acontece, os pregadores não estudam, não prestam atenção, não meditam profundamente. Eu não sei, mas ultimamente o pessoal está ministrando muito erroneamente. Eu acredito veemente que há um desprezo muito grande pelo estudo da Bíblia. Há uma ignorância impregnada em muitas pessoas que acreditam que não há necessidade de estudar a Bíblia porque Deus dá a palavra. Já ouvi muito isso. Outros, em sua ignorância, dizem a letra mata. Outros criticam a teologia e dizem, que negócio de teologia, só pra cá com teologia. A teologia é o estudo da Bíblia, é o estudo sobre Deus. Se a gente for analisar, é porque as pessoas, é o que eu falo, parece que quando lê a Bíblia, não medita profundamente. Mas Cristo estudou, Cristo é o templo estudar. A questão é que a gente lê o versículo da Bíblia e a gente já começa a ser criativo. Imaginar, Já né? começa a imaginar mil e uma coisa e a gente é preguiçoso. Na verdade que a nossa cultura para estudar é uma cultura preguiçosa. Verdade. A gente é preguiçoso, aí a gente não quer estudar o contexto. A gente quer ler o versículo, o Senhor é meu pastor. É que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, e que Deus está dizendo aqui que nada vai te faltar, meu irmão, e que tem um pão na tua casa, e que o pão não vai acabar na tua casa, e que a farinha mistura. Aí já é outro ponto que eu vejo essa ministração. Profetada, e dentro do contexto, o que Deus está querendo dizer. Aí eu e Cristiano já comentamos muito sobre isso, já até falou aqui, esse ponto desse versículo, o Senhor meu pastor, e de nada se terei falta, né? Alguns nada me faltará e outros de nada se terei falta. Como o pessoal ministra erroneamente, porque assim, se a gente for aprofundar nesse versículo, não está dizendo que não vai faltar o pão, está falando que não vai faltar luta, não vai faltar toda dificuldade você vai passar, mas também vai ter bonança, mas vai ter vitória. Você vai ter tudo em sua vida, não vai faltar nada. Tem que ter o contexto, né? Isso. Na verdade, esse texto fala que o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. De nada eu sinto falta porque eu tenho a Deus. Isso. Então nada vai me fazer falta. Vai Isso. começar. Mas Já tenho tudo, já tenho tudo que eu preciso. Mas não significa que você não vai passar uma dificuldade. Ah, não. Não significa que você não vai passar uma fome. Às Porque vezes, às vezes a pessoa, Davi falou isso no momento mais difícil da vida dele, né? Sim. E isso vai começar exatamente de quem falou. Quem fez essa declaração tinha intimidade suficiente, já tinha passado por muita situação para fazer uma declaração dessa. Aí a gente acha que a gente for analisar, né, minha irmã? Quando ele fala isso, é justamente o que o Cristiano está falando aí. É exatamente isso. Se a gente for analisar. o texto inteiro. Sim. Porque você tem que analisar o contexto inteiro. Sim, exato. Ele está passando por ele está numa situação difícil ali. As palavras que vêm antes e as palavras que vêm depois, elas são É muito importante. Você entenda o que ele quer dizer. Muito
importante. e aplicar na sua vida, que isso é depois que você entende o contexto que você aplica. Mas, de fato, hoje todo mundo prega, né? Eu não sou contra ninguém que pregue, todo mundo prega hoje. Hoje todo mundo que chega na igreja, que aceita Jesus hoje, e algumas igrejas pentecostais e neo principalmente, chega na igreja, já começa a ser pregador, mas não tem preparo. Esse neo que é o perigoso. Neopentecostal, né? Vem com Isso é essa- perigoso. Vem com essas coisinhas aí, com essas inovaçõezinhas. Mas assim, todo mundo prega, todo mundo lê a Bíblia, mas não é para todo mundo ir de pregar o evangelho, vá, mas estude antes, para você não falar, para você não Fala fazer heresia. né? Porque o problema da heresia hoje é que o pessoal justamente é muito criativo, quer conjecturar tudo, quer colocar a imaginação em cima de onde não pode existir, quer fazer alegoria, muita alegoria hoje, o povo quer fazer muita alegoria, e aí quer viver de alegoria, não dá, a Bíblia não dá para se viver de alegoria, a gente tem que ter o pé no chão, né? E uma coisa, como a irmã estava falando, em relação à teologia, as pessoas, como a irmã falou aí, as pessoas se converteu agora aí de pregar aí. Mas vamos analisar o que a Bíblia nos ensina. Paulo conhecia muito da lei, conhecia muito da história, mas ele antes de ir fazer o ID, foi 3 anos na escola de profeta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Falando dessa questão da mulher ser desvalorizada, eu não vou usar esse termo desvalorizado, porque eu não me sinto desvalorizada. Eu pertenço a uma comunidade, a uma igreja, a uma denominação que não aceita pastora. Não aceita pastora. Nós pregamos, nós ensinamos, nós temos participação em outras atividades da igreja, mas no ministério, dentro dessa hierarquia, eles não aceitam pastora, mulher pastora, mas aceitam missionárias. Nós não temos diaconisas, né? Biblicamente existe, né? A gente diz que biblicamente algumas denominações aceitam diaconisa, a nossa denominação não aceita. Muitos têm por uma denominação machista em relação a isso, outros por cautelosa. O fato é que pastora não aceita. Não há nenhuma Base bíblica. Isso. Não há nenhuma base bíblica para aceitar o ministério. Eu, irmã Índia, falando aqui agora de mim, minha opinião, eu sinceramente também, minha opinião de Jackson, base bíblica também, eu não concordo com o pastorado feminino. Missionário, pregadora, não tem problema. Só a questão, isso é opinião minha, de pastorado, sabe? É que não encontramos base bíblica. Isso. Então, quando a gente não encontra base bíblica, por mais que algumas denominações hoje já aceitem, concordem, mas isso é uma questão denominacional. Sim. Estatuto, mas biblicamente nós não encontramos base bíblica para afirmar. A respeito que diz, Raquel pastora de ovelha, não é isso? Algumas pessoas falam. Aí teve Zilpa lá, a mulher de Moisés. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Então, eu não me sinto desvalorizada. Quando eu comecei a fazer a faculdade de teologia, inclusive, eu já falei disso aqui, que era a minha vontade de fazer por muitos anos, eu gostava muito, queria muito aprender a estudar a Bíblia. Muitas pessoas chegaram para mim, por que tu quer ser pastora? Porque tu quer ser pastora que está fazendo teologia? Mas tu tem que ser da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus não aceita pastora, e isso e aquilo. Eu falei assim, não é porque eu tô querendo ser pastora, jamais eu ia desejar um negócio tão árduo desse na minha vida. Jamais. E é Isso mesmo. é loucura, se eu fosse falar um negócio dele, eu tava louca. Jesus traga minha lucidez. Jamais. E também eu não preciso sair da Assembleia de Deus para
privilégio, não almejando status nenhum para ter uma valorização ou chegar a um nível de reconhecimento de nada. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar desmerecendo aquilo todo que Jesus já fez pelas nossas vidas. Verdade. Então não é essa a minha busca, é mais uma questão pessoal, de amor pela Bíblia e vontade de conhecer mais a Deus. Quem lê a Bíblia não se desvencilha de Deus jamais, não se desvencilha de Cristo. Muito pelo contrário, se desvencilha das heresias, Sim. se constrói o que foi ensinado. Muita gente que não conseguiu, eu também não desmereço quem não fez, quem não estuda. O preguiçoso não, o preguiçoso para mim ele está fora desse contexto. Mas aquela pessoa que trabalha, que está tomando conta de igreja, que não teve estudo, que não teve oportunidade, não vai se comparar a nós hoje que temos uma oportunidade. Sim, verdade. Então ele ensinou a vida inteira da forma que ali ele ia ser Aprender. ministrado e ele ia lendo e ele ia pelo entendimento dele. Muitas vezes é errôneo, mas ele estava ali porque era a oportunidade que ele tinha. Então eu não desmereço. Agora o preguiçoso para mim já é aqueles que vêm com preguiça de estudar e vêm trazendo um monte de heresia miraculosa que a gente vê ali, técnica de emocionalismo. Mas a teologia dá porte para isso. Técnica de emocionalismo é muita coisinha miraculosa, tirando palavras de contexto, colocando palavras de contexto para fazer emocionar público. Isso aí para mim já... Ou direcionar para o propósito que ele está ali, né? Seja lá qual for, a motivação. Profetadas à torta e à direita, essas coisinhas assim, já é um pé atrás para mim. Eu tenho muito cuidado de não tirar o propósito dentro do contexto, nem a palavra dentro do contexto. Então, pensando em Lia, pensando em muitas mulheres que nós temos como Lia, eu vi muitas Lias na minha frente, em convivência, e eu quero deixar para você que talvez esteja nessa situação. Lia, que você ouviu e entendeu esse texto, leia em casa novamente, releia. Deus vai continuar falando com você. Tenha certeza que Deus ele contempla a sua vida e que você está vivendo para gerar propósito de Deus e que Deus tem propósito sim na sua vida. Sua vida não é um acaso e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aí através do Facebook, através da Rádio Canabrava FM 87.9. Quero dizer a vocês que esse vídeo, quem chegou aí na metade, no finalzinho, você pode pegar na íntegra, desde o início, a partir de amanhã ou domingo estarei postando lá no canal do YouTube. Lá no YouTube coloca lá Assuntos do Reino, você poderá ver não só essa questão, essa ministração, esse debate que a irmã Indina falou sobre Lia ou Léa, mas também sobre outras, sobre Ruth, né? Falamos sobre Ruth e outras mulheres da Bíblia. Então pode ir lá, você irá encontrar no YouTube, colocando no canal do YouTube Assuntos do Reino. Então se inscreva, curta e participe também. Terá não só a irmã Indina, mas teremos outras pessoas, como o irmão Sidney, que é da mesma congregação da irmã Indina, e outros. Amém, meus amados irmãos? Quero agradecer a todos pela participação, de estar aí presente. Nosso amado irmão Ednilson Pereira aí, acompanhando, né? A minha sogra Eunice, a minha neguinha, que é minha esposa, como eu costumo chamar, Lloydinei, Saúl Queiroz, abraço, meu querido, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, a tua casa. Então, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Passo novamente para a irmã Indina, como de costume. A irmã irá orar para finalizar e também dar seus últimos agradecimento. Me deu branco. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a Deus pelo privilégio. Eu digo e repito, esse trabalho aqui abençoou muito minha vida. E eu estou muito feliz, eu venho com meu coração radiante, feliz por tudo que Deus tem feito em minha vida, por tudo que Deus tem me dado a oportunidade de estudar, de entender e de compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu procuro sempre ser fiel à palavra, ao contexto, sem trazer emocionalismo para a sua vida. Você não vai me ver
abençoando a sua vida e a sua família. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Deus amado e querido Pai, nesse momento, nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Queremos pedir perdão, misericórdia pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nós reconhecemos que nós não somos nada e não podemos nada sem Ti, sem o Teu Espírito, sem a Tua presença. É o Senhor que nos dá a energia, é o Senhor que nos dá o fôlego da vida. Nós queremos nesse momento pedir uma bênção especial, Senhor, na vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo, todas essas famílias que estão nos ouvindo. Nós queremos pedir ao Senhor que visite a cada um, não sei qual a necessidade, qual a área necessitada nessa noite, mas o Senhor conhece. Vai, Senhor, trazendo refrigério aos corações, tirando todo o desânimo, toda a frieza espiritual, tirando toda a tristeza. Se porventura alguma mulher que está aqui, Senhor, assistindo ou que vai assistir, ela se coloque, ela se enquadre dentro desse contexto, que eu acredito que ela está aí ouvindo, porque o Senhor não nos traria uma mensagem dessa sem um propósito, sem um alvo. Que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, Senhor, desfazer tudo aquilo que tem trazido tristeza e dor, lamento, complexo de inferioridade, depressão, ansiedade. Que o Senhor venha repreender todas essas coisas. Eu quero também nesse momento pedir ao Senhor que venha abençoar a nossa cidade, que venha repreender as investidas do inimigo, que venha acalmar os corações inflamados. Senhor, nós estamos num período eleitoral, que o Senhor venha fazer segundo a Tua vontade. A Tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem propósito, que nada acontece sem a Tua permissão. Que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha trazer tranquilidade, que passe em paz, que toda arma preparada, todo projeto do maligno contra as vidas que estão participando dos comícios, que estão participando desses eventos aí na cidade, no dia de hoje, nos próximos dias, até o dia da eleição, depois do resultado, que o Senhor venha tranquilizar, venha acalmar, venha trazer calmaria, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha guardar e livrar a nossa cidade, as nossas famílias, as nossas vidas, e que o Senhor venha guardar a Tua igreja, Senhor, traga ao coração das pessoas o temor, e que o Senhor continue conosco em nome de Jesus Cristo, que tudo, Senhor, que aconteça para a glória do Teu nome, porque o Senhor é soberano em nossas vidas. Nós Te agradecemos, continue abençoando esse trabalho, em nome de Jesus Cristo, prosperando, para que o Teu nome venha a ser, Senhor, disseminado através desse trabalho, da vida dos Teus filhos que aqui estão, dos que passam trazendo a Tua palavra, prepare outros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. É isso, meus amados irmãos. Antes de finalizar, quero agradecer à irmã Índia. A felicidade é nossa, né, Cristiano? Nós ficamos muito felizes, é muito gratificante sempre ter a irmã aqui com esses ensinamentos. Hoje, mais uma vez, aprendi algo novo, como sempre, algo que eu nunca tinha visto. E falar, verdadeiramente eu falo, nunca tinha visto falar sobre Lia, sobre a história de Lia. Hoje abriu o horizonte, vamos se dizer. Então, meus amados irmãos, fique com Deus até sexta-feira que vem, se assim o nosso bom Deus assim permitir. E lembre-se, vá no YouTube, no canal Assuntos do Reino, se inscreva e curta. Fico na paz e até semana que vem, se assim o nosso bom Deus permitir. Fique na paz.